Olá! Neste exemplo, será demonstrada a utilização do processador hipotético Neander. Para isso, será demonstrada a utilização completa de todo o conjunto de ferramentas, menus e funcionalidades do Neander. O Neander possui uma memória total de 256 posições, ou seja, 8 bits de endereçamento, para instruções e dados. Portanto, é preciso tomar cuidado na hora de escrever programas no Neander, pois a área de instruções não deve invadir a área de dados. Por isso, usamos a seguinte convenção: da posição 0 até a posição 127, usamos a memória para instruções, e da posição 128 até a 255, usamos a memória para dados. O Neander também possui um acumulador de 8 bits, representado pelo AC, e um apontador de programa de 8 bits, representado pelo PC. O acumulador recebe operandos que são carregados da memória. Também serve para armazenar valores na memória e serve para guardar resultados de operações entre valores. Porém, o acumulador só tem capacidade para armazenar um valor por vez de até 8 bits. O apontador de programa simplesmente aponta para a posição de memória onde está sendo executado ou onde será executado o programa. Ele começa sempre na posição 0 de memória, para facilitar na sua correção e evitar complexidade. No menu Arquivo, temos as opções de carregar, salvar, salvar texto e sair. A opção Salvar abre uma janela para você escolher aonde você quer salvar o seu arquivo, Neander completo. Você só define o local onde quer salvar o arquivo e o nome do arquivo, e clique em Salvar. A opção Carregar simplesmente abre uma janela para você selecionar um programa Neander anteriormente salvo e carregá-lo para o Neander. A opção Salvar Texto salva somente a memória do seu programa Neander, com todas as instruções e dados que o mesmo possui. Uma janela será aberta e você escolhe onde você quer salvar seu arquivo e define um nome para o mesmo. Após clicar em Salvar, outra janela será aberta, perguntando qual o endereço inicial e final da área de instruções do programa e o endereço inicial e final da área de dados do programa. Após informar todos os campos, só clicar em OK. No menu Editar, temos as opções de decimal e hexadecimal. Geralmente deixamos a opção decimal marcada, que é a representação dos números no nosso programa Neander, mas também é possível que todos os números sejam representados em hexa, marcando a opção hexadecimal. Abaixo do acumulador, temos dois botões, 0.9 e 0.f. O 0.9 significa representação em decimal e 0.f significa representação em hexadecimal. No menu Visualizar, deixamos todas as opções marcadas, pois desejamos visualizar as janelas de memória do programa e de dados, os mnemônicos e os mnemônicos relativos. No menu Executar, temos as opções de rodar, passo, alterar AC, alterar PC e zerar PC. Quando você termina de escrever seu programa em Neander, você pode executar das duas formas: rodar todo o programa completo visualizando apenas os resultados finais das operações, clicando em rodar, ou pressionando F9. Ou executar passo a passo. A cada clique nesta opção, você executa uma instrução por vez até o programa terminar, ou pressionando F8. A opção Alterar AC altera o valor do acumulador naquele momento. Antes de iniciar um programa, é bom verificar se o acumulador está zerado. A opção Alterar PC altera o valor do apontador do programa, ou seja, para qual endereço o apontador do programa está apontando naquele momento. Também temos a opção Zerar PC, que simplesmente zera o PC. Antes de iniciarmos um programa, devemos zerar o PC, para que o programa comece a executar da posição 0 de memória. Na janela principal do Neander,
temos à esquerda a memória de instruções do programa e à direita a memória de dados do programa. Abaixo temos as representações numéricas de todas as instruções do Neander, ou seja, se queremos efetuar a soma entre números, usamos a instrução ADD, mas representamos pelo número 48 essa instrução. Basicamente, se queremos inserir um valor na memória de dados, basta selecionarmos essa posição e digitarmos algum valor. Por exemplo, na posição 131, o valor 55 e pressionar Enter. Pronto, agora a posição 131 contém o valor 55 na memória de dados. Para inserirmos uma instrução na memória de instruções, basta selecionarmos a posição de memória desejada e digitarmos a representação numérica desta instrução. E se for de referência à memória, digitamos logo após o endereço que deve ser referenciado. Por exemplo, para inserirmos ADD na posição 0 do programa, basta digitarmos 48 e pressionar Enter. E logo após, o endereço que contém o valor que queremos somar, por exemplo, a posição 131, e pressionar Enter. O Neander é composto pelas seguintes instruções: NOP, HALT, JUMP, NOT, OR, END, JUMP 0, JUMP negative, LDA, STA e ADD. NOP não realiza nenhuma ação no programa. HLT significa HALT. HALT significa o fim da execução do programa, ou seja, todo programa deve terminar na instrução HALT, ou ele vai seguir executando indefinidamente com o tempo. JMP significa Jump. Jump serve para você pular para outra posição de memória. Para isso, você escreve o número que representa o jump, que é 128, e logo após digita o endereço para o qual o programa vai seguir executando após este jump. NOT simplesmente efetua o complemento de um número no acumulador, ou seja, inverte todos os seus bits, de 0 para 1 e de 1 para 0. OR e AND efetuam as operações lógicas OR e AND, bit a bit do conteúdo do acumulador com o conteúdo da posição de memória que for referenciado. Por exemplo, temos a opção OR, que é representada pelo número 64, e logo após digitamos a posição de memória que contém o dado com que queremos realizar a instrução OR. E o resultado será armazenado no acumulador. JZ e JN significam respectivamente Jump 0 e Jump Negative. O Jump 0 efetua um jump para a posição referenciada se o acumulador conter um número 0. Caso contrário, o programa segue sua execução a partir da próxima instrução após o Jump 0. O Jump Negative funciona da mesma maneira, porém ele só efetua o desvio para a posição referenciada se o número contido pelo acumulador for negativo. LDA significa Load e serve para carregar o conteúdo de uma posição de memória para o acumulador. Digitamos o número que representa a instrução Load, que é 32, e logo após digitamos o endereço do qual queremos carregar certo dado. Vou colocar no endereço 128 o número 20 e efetuar um LDA neste endereço. E após usar a instrução HALT. Agora vou clicar em executar passo a passo para serem visualizadas todas as interações durante a execução. Vimos que o número 20 foi carregado para o acumulador. STA significa Store e faz o contrário do LDA. STA armazena o conteúdo do acumulador na memória. Vamos demonstrar o uso do STA da seguinte maneira. Vamos inicializar o acumulador no menu Executar e na opção Alterar AC. Colocamos o valor 30 e logo após zeramos o PC. Também zeramos nossa memória de instruções do programa.
E agora vamos digitar o número que representa a instrução STA, que é 16. E após, digitar o endereço onde queremos armazenar o conteúdo do acumulador. Neste caso, vamos armazenar no endereço 129 e logo após digitar a instrução route. Agora clicamos em rodar o programa no menu executar. Vimos que o valor do acumulador foi armazenado na posição 129 de memória. A DD efetua a operação de soma no Neander, mas para efetuar uma soma no Neander, é preciso carregar um valor da memória para o acumulador e após somar com outro valor da memória, pois o acumulador só suporta um número. Digitamos o número que representa a instrução ADD e logo após digitamos o endereço de memória que contém o valor que queremos somar ao acumulador e o resultado é armazenado no acumulador. Na janela principal do Neander temos o AC e o PC, representados em decimal, e abaixo tem várias bolinhas verdes escuras. Quando acesas, elas indicam o bit 1 e apagadas indicam bit 0. Ali significa justamente a representação binária do AC e do PC. Estas duas luzes, N e Z, significam respectivamente se o acumulador contém um número negativo e se o acumulador contém um zero. Mais abaixo temos dois botões, um serve para rodar o programa completo e este serve para rodar o programa passo a passo, ou seja, as mesmas opções existentes no menu executar. Na parte de execução, temos o número de acessos à memória até aquele determinado momento. E instruções indicam quantas instruções foram executadas até o momento. Na parte de instrução, temos o campo registrador de instruções, que indica em representação decimal qual instrução está sendo executada naquele momento, e sua referência à memória se a instrução for de referência à memória. E também temos o campo mnemônico, que indica qual instrução está sendo executada, mas no formato de mnemônico, que são as letras que representam as instruções. Basicamente, foi explicada cada funcionalidade deste processador hipotético, e nos próximos vídeos veremos como construir alguns programas com funções básicas no Neander. Este vídeo foi desenvolvido como escopo do projeto SEAD Unipampa, no grupo de pesquisa GREAT. O material foi produzido pelos bolsistas Luciano Brum e Camila Alonso, sob a orientação do professor Sandro Camargo.